Olá, bem-vindos a mais uma exploração nossa. Hoje o foco é numa figura, sim, muito marcante, Adolfo Bezerra de Menezes. A gente vai mergulhar no capítulo sobre ele lá do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sabe? Aquele texto do Chico Xavier atribuído ao espírito Humberto de Campos. Isso mesmo. E o contexto é o século XIX, né? Um período de muita transformação, tanto no Brasil quanto fora. E é nesse cenário que o espiritismo surge com força e a fonte que a gente está usando coloca o Bezerra numa posição central, tipo, com uma missão espiritual para o Brasil. Legal. Então, para organizar as ideias, o livro descreve esse século XIX como uma espécie de preparação, né, para o palco da chegada do Consolador, ou seja, o Espiritismo. Aí menciona a missão do Allan Kardec lá na Europa, que, bom, organizou tudo na codificação espírita. Exato. Denis, Gabriel Delany, figuras que ajudaram a espalhar a doutrina na França. E olha que interessante, a narrativa dá um papel bem específico para o Brasil nisso tudo. O texto fala que, mesmo antes de Kardec, já tinha aqui um certo interesse espiritualista. Cita um grupo homeopático lá por 1818, o uso do magnetismo espiritual, que era tipo uma terapia energética da época. Uhum. E grupos de estudo aparecendo na Bahia, Pará, Rio, isso antes de 1860, sabe? Até faz uma ponte interessante entre o José Bonifácio, figura-chave da nossa independência, e o Hahnemann, o pai da homeopatia. Sugere que esse interesse alternativo já tinha raízes, né? Certo. E partindo daí, a fonte nos leva para uma cena no plano espiritual. Uma assembleia que seria liderada por um espírito chamado Ismael. E o debate ali, segundo o livro, era justamente como preparar o Brasil para o que eles chamam de cristianismo revivido. Uhum. E é nesse ponto que surge a necessidade de escolher alguém, um discípulo específico para essa tarefa crucial aqui no país. E o escolhido, de acordo com o texto, foi ele, Adolfo Bezerra de Menezes, nascido no Ceará em 1831. A missão que deram para ele era bem clara, assim. Não só divulgar, mas principalmente unificar as energias espirituais que estavam meio soltas, sabe? Entendi. Organizar a casa. Exatamente. Organizar os grupos, criar um centro forte para as atividades da doutrina e fazer isso superando os obstáculos, com muita perseverança e humildade, o texto frisa. Ou seja, a ideia era consolidar o espiritismo no Brasil de uma forma mais estruturada. Mas o livro também mostra que não foi fácil, né? Tinha muito grupo espírita surgindo, principalmente no Rio. Sim, muitos. Só que eles não se falavam muito, tinha divergência e tal. E a narrativa espiritual que o livro descreve via isso como um problema. Apontava para a necessidade de um órgão central para dar uma direção. Pois é. E é aí que entra a Federação Espírita Brasileira, a FEB, fundada em 1884. A fonte apresenta como a instituição que teria sido, digamos, escolhida por Ismael para essa função. Exatamente. E Bezerra teria agido bem concretamente nisso. O texto menciona os artigos que ele escrevia, como Max, no jornal O País, a partir de 1887. Ah, sim, para alcançar mais gente, né? Isso, para levar as ideias para fora do círculo espírita mais fechado. E fala dos esforços dele para unificar junto com outras figuras importantes da época, como Saião, o Bittencourt Sampaio. E aí, a partir de 1895, ele assume a liderança dos trabalhos lá na FEB. Certo. E um ponto, assim, fundamental que o texto bate muito na tecla é a caridade como base de tudo. O lema era Deus, Cristo e caridade. Uhum. E não ficou só no discurso, né? A criação da assistência aos necessitados em 1890, ligada à FEB, mostra isso na prática. Parece que ele realmente vestiu a camisa dessa unificação e da caridade, então. Totalmente. A narrativa da fonte destaca muito essa combinação. Organizar a doutrinas, sim, mas junto com a ação social concreta, sempre com a caridade cristã como guia. Bom, o capítulo então meio que conclui dizendo que, na visão da fonte, o Bezerra de Menezes cumpriu essa missão designada. Ele teria conseguido consolidar essa linha de trabalho do Ismael, um espiritismo focado na evangelização e na caridade, antes de falecer. Deixou o caminho preparado para o século XX, né? Sempre segundo essa obra específica. Sido divinamente escolhido, sabe? Com uma missão clara. Estabelecer, unificar e dar uma base sólida para o movimento espírita no Brasil.
E essa base sólida seria justamente a caridade cristã. Isso teria ajudado a superar as divisões internas e também a desconfiança que vinha de fora na época. E essa leitura da história, né, que a fonte apresenta, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para pensar. Se a gente considera essa narrativa de missões espirituais assim predeterminadas para figuras como Bezerra, e num contexto em que o Brasil é chamado de pátria do Evangelho, o que isso pode sugerir sobre como as crenças espirituais às vezes se entrelaçam com a própria ideia de identidade nacional, de um propósito para o país? Pelo menos na forma como essa obra específica constrói essa ideia, né? Fica aí a reflexão.